Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para você que ainda não me conhece, satisfação, meu nome é Vitória Bacelar. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal. E é claro, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo, tá bom? Aproveita e já deixa o seu like também, porque isso ajuda o YouTube a entender que vocês estão curtindo aqui o conteúdo, tá bom? Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando das aulas, eu adoro ler e responder cada um de vocês, tá bom? Aproveita e ativa o sininho para receber todas as notificações em relação aos vídeos novos que eu irei postar por aqui, assim como esse. Assim que eu postar um vídeo novinho em folha, você será notificado. Muito obrigada a todos que já se inscreveram e estão acompanhando aqui as aulas. Vamos juntos nessa jornada de aprendizado. E claro, como já é de costume, se você deseja acessar o material dessa aula, clica aqui embaixo no link da descrição que você encontra tanto o material com as minhas anotações, quanto o material limpinho aí, para que você mesmo faça as suas próprias anotações, tá? Vamos estudar hoje a Lei 14.967. 14.967 aí de 2024, que foi sancionada em 9 de setembro de 2024, que institui o Estatuto de Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras, tá bom? E como vai funcionar essas aulas? Nós iremos dividir o estudo em aulas e exercícios, sendo um vídeo de aula e outro vídeo de exercício. Como esse é um vídeo de teoria, a próxima aula vai ser de resoluções de questões inéditas que serão elaboradas aí por mim, certo? Por que são questões inéditas? Porque essa lei ela é uma lei muito nova, ela foi sancionada, como eu havia comentado para vocês agora, no dia 9 de setembro de 2024. Como ela é uma lei muito nova, não há um banco de questões abrangendo esta legislação. Contudo, eu irei elaborar questões para que a gente consiga resolver e fixar mais ainda o conhecimento, tá certo? Por isso é importante que você se inscreva para não perder aí nenhum dos vídeos dessa série, tá certo? Como eu falei, o material tá aqui na descrição, basta acessar o link que tá na descrição, você tem acesso ao material totalmente gratuito para acompanhar a nossa aula. Pois bem, vamos aí começar a nossa aula, certo? Deixa eu preparar aqui. Se em algum momento eu não olhar diretamente para a câmera, é porque eu estou acompanhando os retornos, tá certo? Então, começando, essa legislação, ela substitui a antiga Lei 7.102 lá de 83 e traz mudanças significativas para o setor de segurança privada no Brasil. O que essa tal Lei 14.967 de 2024 traz pra gente, o que exatamente é. Então você pode pensar assim, o Brasil, né, no Brasil, a segurança privada, tipo a segurança ali de um shopping, a segurança de um banco, a segurança de um evento, transporte de valores e etc., sempre foi algo muito sério, mas com uma legislação meio antiguinha, né? A principal lei que tratava disso era a lei número 7.102, lá de 83. Sim, de 1983. Pasmem com isso. Ela já estava bem antiguinha, bem desatualizada. Aí veio a Lei 14.967 de 2024, que é tipo uma nova versão aí mais moderna e detalhada, e cria, né, oficialmente o que nós chamamos de Estatuto da Segurança Privada. Olha só que nome bonito, hein? Então, nós iremos estudar um pouquinho dessa lei, tá? E vamos iniciar aqui. Vamos para as disposições da lei. Vamos com tudo aí. Então, já prepara o seu cafezinho, o seu chá, a sua água e vem comigo nessa jornada aí de conhecimento, tá bom? Vamos aqui estudar a lei. Vamos aqui à nossa tela. Nós temos aqui a lei número 14.000 de 967 de 2024, institui aí o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras. Aulão. O artigo 1º da lei traz o seguinte, nós iremos tratar das disposições gerais, tá bom? Então, nós temos aqui que esta lei institui o Estatuto da Segurança Privada
e da segurança das instituições financeiras. Então, já que nós já temos duas principais importâncias, né? Além disso, nós também temos aqui que ela vai dispor sobre os serviços de segurança de caráter privado exercido por pessoas jurídicas. Aqui, essas pessoas jurídicas, tá? São empresas, tá bom? São empresas. E, excepcionalmente, então aqui nós temos uma exceção por pessoas físicas em âmbito nacional. Então, basicamente, nós temos aqui, vou tentar desenhar aqui o mapa do Brasil, tá? Ficou horrível. Então, é de âmbito nacional, vai abranger todo o território brasileiro. E para estabelecer também regras gerais aí para a segurança das instituições financeiras autorizadas a funcionar no país, certo? Seguindo aqui, nós iremos ter o parágrafo único. No parágrafo único, nós temos que a segurança privada e a segurança das dependências das instituições financeiras são matérias de interesse nacional. Então, é uma coisa relacionada à outra. Tá vendo que é em âmbito nacional e são de interesse nacional, tá certo? Então, vem comigo aqui, deixa eu tentar explicar para vocês de uma forma mais descomplicada, né? Nós temos aqui que o capítulo 1 ele vai tratar um pouquinho das disposições gerais. Então, o artigo 1, basicamente, o que essa lei faz, tá? Ela regula dois grandes assuntos: a segurança privada, né, que são empresas especializadas em proteger lugares, em proteger pessoas, em proteger bens, como vigilantes em empresas ou seguranças armadas em transporte de valores. E a segunda outra importância que esse artigo 1º traz para a gente são a segurança das instituições financeiras. Como deve ser a segurança dos bancos, dos caixas eletrônicos, cooperativas de crédito e afins, tá? Então, essa lei, ela diz quem pode prestar serviço de segurança, com que equipamentos e sobre quais regras, e mais. Isso tudo é considerado assunto de interesse nacional. Ou seja, não é qualquer cidade ou qualquer estado que decide sozinho como vai funcionar. É uma lei que institui essas regras e abrange ali todo o território nacional. E lembre-se, é uma lei que institui ali segurança de caráter privado, tá certo? Segurança de caráter privado e é exercido por pessoas jurídicas, tá? E excepcionalmente por pessoas físicas. Muito bem, tá atento na aula, hein? E aí, é um âmbito aí nacional, tá? Então, é uma lei de âmbito nacional. Para além disso, nós temos aqui outras disposições do Serviço de Segurança Privada, que é a partir do capítulo 2 a gente já vai estudar outras disposições. Então, vem comigo aqui na tela, deixa eu te mostrar aqui o que o capítulo 2 está nos dizendo. Basicamente, Opa, não tá passando, agora foi. Basicamente, o capítulo 2, ele vai tratar pra gente do Serviço de Segurança Privada. Os serviços de segurança privada serão prestados por pessoas jurídicas, ou seja, aqui são empresas, tá? Tem que ter um CNPJ e ela tem que ser o quê? Especializada, ou por meio das empresas e dos condomínios edilícios, possuidores de serviços orgânicos de segurança privada. Neste último caso, ou seja, aqui nos serviços orgânicos de segurança privada, em provimento próprio, com ou sem utilização de armas de fogo e com o emprego de profissionais habilitados e de tecnologias e equipamentos de uso permitido. Então, basicamente aqui, o artigo 2, ele está dizendo para a gente quem pode prestar esse serviço de segurança privada. Então, serviços de segurança privada, eles serão prestados aí por PJs, pessoas jurídicas especializadas ou por meio das empresas e dos condomínios edilícios. Portanto, nós temos aqui o parágrafo
único que diz o seguinte: é vedada, guardem isso na cabecinha de vocês, ou seja, é proibido. Opa! É proibido. Proibido a prestação de serviço de segurança privada na forma cooperada ou autônoma. Então, basicamente, o parágrafo único aí está trazendo para a gente algumas informações sobre o serviço de segurança privada, tá? Então, quem pode prestar serviço de segurança privada? Como nós vimos aqui no artigo 2, somente empresas especializadas, tá? Ou seja, empresas que foram ali criadas só para isso, só para prestar serviços de segurança privada. Ou condomínios e empresas que têm segurança própria. E aí é isso que nós chamamos de serviço orgânico. É tipo uma empresa, tá, grande, que tem ali os seus próprios vigilantes, tá bom? Pode ou não usar arma de fogo, mas sempre com profissionais treinados e habilitados e com equipamentos e tecnologias aí de uso permitido, que são permitidas aí por lei, tá bom? O que não pode, aí nós temos a vedação do parágrafo único. O que não pode a segurança feita por cooperativas ou de forma autônoma. E aí você me pergunta, tá, prof, mas o que é essa cooperativa? O que é essa forma autônoma? Vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que o Zé e o João não podem... são seguranças. O Zé e o João aí, eles são seguranças. E atualmente eles não estão vinculados a nenhuma empresa, né? Ou seja, estão desempregados. E aí o Zé chega pro João e fala assim: ô, João, eu tenho aqui um curso de segurança, tenho aqui as minhas habilidades, vamos prestar o serviço de segurança aqui na forma autônoma. Eu e tu e eu. Pode? Não pode. O Zé e o João, eles não podem se juntarem em forma de um grupo de segurança por conta própria. Isso é proibido. Nem o Zé e o João podem formar essa corporativa, bem como nem o Zé pode prestar esse serviço sozinho de forma autônoma, tá bom? Então, é proibido, é vedada a prestação de serviço autônomo na forma autônoma ou na forma cooperada, né, de cooperativa. É vedada aí pelo parágrafo único do artigo 2º da lei. Vamos continuar aqui, que eu tenho muita coisa para trazer para vocês ainda, tá? Aqui eu tenho para vocês o seguinte: a prestação de serviço de segurança privada observará os princípios da... Aí aqui, gente, nós vamos ter regras e princípios para prestar esse serviço, tá? Então, nós vamos ter regras, princípios e a prestação do serviço de segurança privada deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e do interesse público, tá? E as disposições que regulam as relações de trabalho, tá certo? Além disso, nós temos o parágrafo único que diz o seguinte: as pessoas físicas e jurídicas contratadas dos serviços de segurança privada, regulados por esta lei, não poderão adotar modelos de contratações, nem definir critérios de concorrência e de competição que prescindam de análise prévia de regularidade formal da empresa contratada. Deixa eu ver o que nós temos mais aqui. Nós temos aqui o artigo 4 que diz que a prestação do serviço de segurança privada depende de autorização prévia da Polícia Federal, a qual compete o controle, a fiscalização e a autorização prévia nos termos do artigo 40. Então, a Polícia Federal aqui, ela faz o quê? Ela fiscaliza, certo? Ela autoriza
E ela faz o quê? Ela controla. Então, nós temos o quê? A FAQ. A Polícia Federal é responsável pela FAQ, pela fiscalização, pela autorização e pelo controle das atividades. Olha só, tá? Então, vem comigo aqui na tela, vamos lá. Nós temos o artigo 3º, que vai trazer para a gente informações sobre regras e princípios para prestar esse serviço, tá certo? Então, a prestação desses serviços, eles precisam aí seguir princípios importantes. E quais são esses princípios que nós vimos ali? Dignidade da pessoa humana, não dá para sair por aí humilhando ou agredindo alguém. Proteção à vida, o foco da segurança é preservar, não causar danos, tá? Interesse público, pensa no bem coletivo e não só nos lucros. E tem um detalhe importante, tá? Quem contrata essas empresas, tipo um banco, um shopping ou uma escola, não podem escolher com base só no preço ou no menor custo. Antes, ela precisa verificar se a empresa está ali regularizada direitinho, se tem autorização, se os seguranças têm treinamento, se é tudo conforme a lei. Então, vamos supor que o Zé e o João, agora, não na forma autônoma e nem na forma de cooperação, eles resolveram abrir um CNPJ. O João falou, olha, rapaz, já que é vedado pela lei, a gente aqui abre tem essa vedação aí que nós não podemos prestar serviço na forma de cooperada e nem eu posso prestar na forma autônoma. Vamos fazer o seguinte, Zé, o João falando pro Zé. Vamos abrir uma empresa, vamos regularizar a nossa empresa e aí a gente presta esse serviço. Só que a empresa do João e do Zé tem o Filipinho. Aí o Filipinho diz assim, olha, João e Zé, a empresa lá, João e Zé S.A. Eu tenho aqui para vocês o seguinte, tô precisando aqui de uma segurança privada aqui no minha... Aí o Filipinho tem lá a empresa dele, a empresa do Filipinho é... Vou procurar o nome aqui. A empresa do Filipinho é empréstimos e consignados... empréstimos e consignados... Ai, gente, me dá um nome aí, empréstimos e consignados cruzadinha, né? Que fica entre duas ruas é a cruzadinha. Pronto. Aí o João e o Zé falam assim, rapaz, vamos. Aí ele vai lá fazer o processo de escolha da empresa. O Filipinho tem que observar se a empresa do João e do Zé S.A. tá com tudo regularizado, está com tudo em dias, tá? Então eles precisam verificar se eles estão com autorização, se os seguranças têm treinamento, ou seja, se o Zé e o João contrataram seguranças que possuem treinamento adequado para prestar esse tipo de serviço. E aí o Filipinho precisa olhar se está tudo conforme a lei. Se não tiver tudo conforme a lei, se tiver faltando 1 ou 2 documentos, aí, bebê... A empresa do Zé e do João vão por água abaixo porque o Filipinho não vai poder contratá-los, tá? Então, assim, quando o Zé e o João quiserem abrir uma empresa para poder prestar esse tipo de segurança privada, o Zé e o João vão ter que regularizar toda a documentação. E, para além disso, o Zé e o João, eles vão precisar fazer o quê? Contratar seguranças, mas são seguranças que estão ali... com tudo em dias, com a documentação em dias. Os seguranças eles precisam estar habilitados para prestarem esse tipo de serviço. Se eles não tiverem habilitado para prestar esse tipo de serviço, logo eles não poderão prestar esse tipo de serviço, tá certo? Então, aqui fica mudando, aí fica pegando aqui no... Eu mudando o foco da aula. Fica pegando aqui no chroma key, eu tenho que lembrar que eu não posso apertar no botãozinho que tem aqui atrás, gente. Desculpa. Vamos voltar aqui para o assunto da aula, tá? Então, compreendido. Olha, eu apertei de novo, gente. Deixa eu voltar aqui.
Acho que agora vai. Compreendidos, tá? Aí, essa analogia que eu fiz, eu espero que tenha ficado uma forminha mais clara para que vocês consigam entender. Já eu falo do artigo 4, tá? Mas, entretanto, desde do artigo 1º até agora o parágrafo único do artigo 3º, eu vou fazer um resumo rapidão aqui para que a gente consiga entender melhor, tá? Então, vamos lá. Quando se trata lá no artigo 1º, né? Ele diz o que é a lei. A lei é uma regra nova aí que organiza como funciona a segurança, tá? A segurança privada e a segurança dos bancos no Brasil, tá certo? Para além disso, nós temos o quê? Quem pode atuar? Só empresas especializadas ou empresas que tenham seu próprio serviço de segurança. Nada de autônomos, lembra do exemplo do João e do Zé? Ou cooperativas, tem que ser empresas especializadas. Comigo até aqui? Pois bem. Pode usar arma de fogo? Sim, mas só com autorização e treinamento, tá bom? Tem princípios? Sim, tem que respeitar a vida, a dignidade da pessoa humana e seguir ali as leis trabalhistas, tá bom? E quem pode contratar? Aí tem que checar, né, se a empresa, o Filipinho, que é o dono, quem quer contratar, tem que checar aí se a empresa é legalizada antes de fechar todo o contrato. Show? Então, vamos continuar, né, agora, nesse estilo descomplicado. Agora, a gente vai mergulhar aqui no artigo 4. Também tem um artigo 5, que é um artigo muito importante, tá bom? Da Lei 14.967, que trazem duas ideias importantes. O artigo 4, ele fala quem manda na segurança privada no Brasil. E o que exatamente é considerado o serviço de segurança privada, nós vamos ver no artigo 5º. Mas o artigo 4, ele é um artigo também que traz pra gente aí o FAQ, né? Que a Polícia Federal, ela é responsável aí, né, por dar uma autorização, por fiscalizar, por controlar. Então, quem autoriza a segurança privada? Responde para mim. Justamente isso, a Polícia Federal, tá? Então, explicando para vocês, né, você, né, já não é mais o João nem o Zé, né? Então, você quer abrir uma empresa de segurança privada no Brasil. Vou botar o João e o Zé. O João quer abrir uma empresa de segurança privada no Brasil. Aí, o João quer botar vigilantes lá em shoppings, quer botar o vigilante lá na empresa Cruzadinhas, né? Quer fazer transporte de valores ou quer proteger eventos. Então, o João, ele não pode simplesmente abrir as portas e começar. Antes de tudo, precisa de autorização da Polícia Federal. Precisa de uma autorização prévia da Polícia Federal, que é o que está dizendo aqui pra gente, ó, no artigo. No artigo diz que ele precisa de quê? Ele precisa de uma autorização. Essa autorização aqui é uma autorização prévia de quem? Da Polícia Federal. Aí a Polícia Federal, ela fiscaliza, controla e autoriza, tá? Então, antes de tudo, o João precisa da autorização da Polícia Federal. Ela é tipo... A Polícia Federal, ela é tipo o órgão-chefe, né, desse setor. É ela quem autoriza, é ela quem controla, é ela quem fiscaliza tudo, tá bom? Então, lembra sempre da FAQ. Da FAQ, fiscaliza, autoriza e controla, tá bom? Então, pense assim. Vou contratar um segurança armado aqui para a festa da minha empresa e pronto. Não! Isso pode dar um problema aí dos grandes, tá? Tem que ver se a empresa tem autorização da Polícia Federal, tá certo? Então, não é simplesmente abrir as portas e começar aí a prestar o serviço. Antes disso, tem toda uma papelada aí que precisa ser seguida para que comece a prestação do serviço. Para além disso, nós temos aqui o artigo 5º, deixa eu trazer aqui a telinha para que vocês consigam ver melhor. O artigo 5º, ele diz pra gente o seguinte: sem prejuízo das atribuições das forças
das Forças Armadas, dos órgãos de segurança pública e do sistema prisional são considerados serviços de segurança privada para fins desta lei no termos de regulamento. Então, basicamente aqui, nós temos que o que é considerado serviço de segurança privada: vigilância patrimonial, segurança de evento em espaços de uso comum do povo. Isso aqui ficou péssimo. Pronto. Segurança de evento em espaço de uso comum do povo. Segurança nos transportes coletivos, terrestres, aquaviários e marítimos. Segurança perimetral nas muralhas e guaritas, segurança em unidade de conservação, monitoramento de sistemas eletrônicos de segurança e rastreamento de numerário, bens ou valores. Aí nós temos aqui execução de transporte de numerários, bens e valores. Nós temos execução de escolta de numerário, bens ou valores. Veja só, que aqui no item 7º, nós temos o seguinte, ó. Execução do transporte de numerários, bens e valores. E no 8º, nós temos o quê? Execução de escolta de numerário, bens ou valores, tá? Nós temos também execução de segurança pessoal, com a finalidade de preservar a integridade física de pessoas. Formação, aperfeiçoamento e utilização dos profissionais de segurança privada, gerenciamento de risco em operações de transporte de numerário, bens ou valores, controle de acesso em portos e aeroportos e outros serviços que enquadrarem previstos na lei na forma de regulamento, tá certo? Então, todos esses itens aqui que foram listados, esses 13 itens aí que foram listados, são considerados serviços de segurança privada. Mas lembre-se, tá? Eles são considerados serviços de segurança privada e eles não causam prejuízo das atribuições de quem? Das Forças Armadas e dos órgãos de segurança pública, tá? E nem do sistema prisional, tá bom? Ou seja, eles não interferem. Então, o artigo 5º aqui, ele traz pra gente o que conta como um serviço de segurança privada. Esse artigo 5º aqui, ele é muito importante, sério, de verdade. Depois que você ler esse artigo 5º, vamos fazer o seguinte: imagina que o João lá já tenha a autorização da Polícia Federal. Aí o João pode sair por aí oferecendo qualquer tipo de segurança? Responde pra mim. Pode? Não pode, tá? A lei define exatamente o que se encaixa como segurança privada, tá bom? Então, a lei listou pra gente aqui no artigo 5º 13 itens que se encaixam, tá? Eu vou tentar trazer pra vocês de um jeitinho mais leve, tá bom? Os tipos de serviço de segurança privada, eles são listados dos incisos de 1 ao inciso 13, tá bom? O primeiro nós temos aí vigilância patrimonial, tá? A vigilância patrimonial é um exemplo aí de segurança cuidando de prédio, cuidando de comércio, cuidando de condomínio, fábrica, dentre outros. Tem segurança de eventos. Esses eventos podem ser shows, festas grandes aí, podem ser eventos esportivos, qualquer lugar que junta muita gente, tá bom? É considerada aí segurança de eventos, tá bom? Segurança em transportes coletivos. Aí nós vamos ter ali segurança em ônibus, metrô, barcas, tá certo? Nós temos segurança perimetral. Perimetral é vigilância nas muralhas, né? E guaritas, tipo um presídio ou um lugar com alto controle de entrada e saída, tá certo? Também tem aí a segurança em unidades de conservação, para proteger áreas ambientais, tá certo? Como parques nacionais ou reservas florestais. Temos também o monitoramento eletrônico e rastreamento. Aí nós vamos poder ter como exemplo
câmeras de segurança, alarmes, rastreamento de carros fortes ou até mesmo cargas valiosas, tá? Além disso, tem também aí transporte de valores, ó. Valores. Pode ser só o dinheiro? Não, eu posso estar transportando uma joia muito cara, né? Então, os famosos carro forte, né? Isso, levando dinheiro do banco para um supermercado, por exemplo. Eu acredito que no supermercado aí da sua cidade tenha caixa eletrônico, aqueles caixa banco 24 horas, né? Então, faz parte também. Escolta armada de valores é o item 8. Segurança armada, acompanhando aí caminhões com dinheiro, joias ou cargas muito valiosas, tá certo? Nós temos o item 9, né, que fala aí de segurança pessoal, o famoso guarda-costas. Protege uma pessoa específica, como um empresário, um artista ou alguém aí ameaçado, também pode ser. Nós temos o item 10, que fala de treinamento e cursos de vigilantes. Aí a gente tem, né, que são escolas especializadas em formar ou atuar seguranças, tá? O item 11, que vai falar um pouquinho aí de gerenciamento de riscos em transportes. Aqui é mais basicamente uma parte administrativa. Por quê? Porque vai analisar se é seguro, né, fazer aí um transporte de dinheiro por certo trajeto, em certo horário e etc. E falando de horário, nós ainda vamos estudar um pouquinho quais são os horários permitidos para transporte, tá? Além disso, nós temos o item 12, que é controle de acesso em portos e aeroportos. Então, ali basicamente que é checar, né, quem entra e sai de áreas restritas nos portos e aeroportos. Outros serviços parecidos. Aqui a lei ela abre uma brecha, né, no item 13, para incluir outros tipos de serviço aí, desde que respeitem os princípios da lei. E isso será regulamentado aí depois por forma de regulamento, tá certo? Comigo até aqui, compreenderam? Então, vocês estão entendendo, gente? Eu gosto muito de ter esse retorno de vocês. Se vocês estão gostando da aula, se tá dando para entender, se tá dando para compreender. Eu não sou dona de tudo. Eu sei que eu tenho muita coisa para melhorar aqui no quesito de dar aula para vocês, né? Eu tenho muita coisa para melhorar, mas eu tento trazer e dar o meu melhor para vocês, tá bom? Então, eu vou tentar trazer um resumo para vocês do artigo 4 e do artigo 5º, tá? O que diz o artigo? Vou tentar trazer para vocês de uma forma bem mais simples e uma forma bem mais descontraída todos os assuntos que eu tentar abordar para vocês aqui no canal, tá certo? Então, vamos lá. O artigo 4, nós vimos que ele fala da segurança privada, né? A segurança privada, ela precisa de autorização Muito bem. Vai ganhar um brinde, hein? Da Polícia Federal, tá certo? Ninguém pode sair por aí prestando serviço de segurança por conta própria. Ninguém. Tem que o quê? Tem que pedir permissão à Polícia Federal, a PF. E aí você sabe, né? A PF ela é responsável por quem? Pela FAC. Fiscalizar, autorizar e controlar, tá bom? É a Polícia Federal que faz tudo isso aí. Lembre-se sempre. FAC. Fiscalizar, autorizar e controlar. É um mnemônico que eu mesmo inventei, tá? Para tentar facilitar o entendimento para vocês também. Então, é de autoria minha esse mnemônico. Já aqui no artigo 5º, nós temos o que é considerado um serviço de segurança privada, tá? Então, a lei lista aí tudo que pode ser feito aí nesse setor de segurança privada. Vigilância, transporte de valores, segurança em eventos, dentre outros que nós estudamos aqui nesse artigo 5º que vocês estão vendo aqui, tá, gente? Então, se você ficou com alguma dúvida, pega lá a lei, tenta ler a lei, tenta internalizar tudo que vocês consigam aí, para que vocês consigam chegar bem lá no dia da prova, tá bom?
Show? Combinado? Comigo até aqui? Então vamos lá. Tá, professora, eu entendi o que é segurança privada. Mas, aí vem aquele mais do aluno, nossa, como funciona essa coisa de usar arma? Onde pode? Quem decide isso? Quem pode usar arma? Aí a gente vai estudar isso agora e eu vou responder todas as suas dúvidas no próximo artigo. Vamos lá. Então nós temos aqui o artigo 6º. Opa, esse negócio tem um delayzinho aqui para passar. Pronto. Continuando ainda no artigo 5º, parágrafo 1º, tá? Os serviços descritos no inciso 1, aí é que vocês me pegam um pouquinho, né? 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 12 do caput poderão ser prestados com utilização de armas de fogo nas condições definidas em regulamento. Peraí, como assim? Então, nós vimos que lá, aqui no artigo 5º, ó, nós vimos aqui que nós temos 13 serviços. Mas de 13 serviços, só alguns podem prestar o serviço com a utilização de arma de fogo. Tá aqui. 4, 5. Aí nós vamos ter aqui o 7, 8, 9, 10 e 12. Para facilitar o entendimento e para ficar mais dinâmico, a água, olha, falar em água, eu vou beber uma aguinha aqui, tá? É importante que você também se hidrate. Pausa para a água, bebam água agora, vai. Vamos lá. Beberam água? Então vamos continuar aqui. Aí nós temos aqui, para mim não ficar voltando aqui, né, no slide anterior e tal, como o artigo 5º, eu falei para vocês que o artigo 5º, ele é um artigo muito importante, então para não ficar indo e voltando no slide, eu já disponibilizei, quando nós formos tratar de algum assunto específico, eu disponibilizei logo embaixo para que a gente consiga aí ter uma aula mais dinâmica. Então vamos aqui. Parágrafo 1º, quais são esses serviços que podem ser prestados com a utilização de arma de fogo? Aí nós vamos ter vigilância patrimonial, segurança perimetral nas muralhas e guaritas, segurança em unidade de conservação, execução do transporte e execução de escolta de numerário, bens ou valores, execução de segurança pessoal com a finalidade de preservar a integridade física das pessoas, formação, aperfeiçoamento e a atualização dos profissionais de segurança privada, controle de acesso em portos e aeroportos. Parágrafo 2º diz o seguinte: os serviços previstos lá no inciso 3 do caput, a depender das suas naturezas e de suas características particulares, poderão ser prestados com ou sem a utilização de armas de fogo de uso permitido, tá? O que dependerá, em qualquer caso, da autorização da Polícia Federal. Por que da Polícia Federal? Porque é ela quem fiscaliza, autoriza e controla, tá certo? E qual é esse serviço aqui que está previsto no inciso? Aí eu trouxe para cá. Tá certo? São outros serviços que se enquadrem no previsto da lei na forma de regulamento, tá bom? Então, basicamente, nós temos aí as armas, tá? Então, nós vamos falar agora de armas na segurança privada. É basicamente isso. O que nós vamos estudar agora, a seguir, nos parágrafos da lei, é basicamente um manual de quando pode, quando não pode usar as armas nos serviços de segurança privada, tá bom? E aí nós iremos agora por partes, tá certo? Nós temos aqui que o primeiro parágrafo, ele vai trazer pra gente quais serviços podem usar a arma de fogo. Então, professora, quais são os serviços que podem usar arma de fogo? A lei diz que alguns tipos de segurança privada podem usar arma de fogo, mas, sempre tem um mais, com regras definidas no regulamento. Ou seja, não é só sair por aí atirando em todo mundo, tá? Pode usar arma de fogo os serviços que foram citados no artigo. Quais foram os serviços que estão sendo citados no artigo? Aí nós vamos ter lá
vigilância patrimonial, nós vamos ter lá segurança em muralhas e guaritas, nós vamos ter segurança em unidades de conservação, nós vamos ter transporte de valores, vamos ter escolta de valores, então transporte e escolta, segurança pessoal, para quem tem guarda-costas, tá? E formação e utilização aí de profissionais, por exemplo, um curso de tiro, né? Você fazer um curso de tiro lá, pode ser aí, acontecer aí, pode ser prestado com arma de fogo. Além disso, controle de acesso em portos e aeroportos. Então, pode usar arma de fogo? Pode, mas só nesses serviços aqui. Só nesses serviços aqui do parágrafo 1º e dentro das regras da Polícia Federal. Tá certo? Então, pode sim ser prestado, mas dentro das regras aí da Polícia Federal, até porque a Polícia Federal é quem fiscaliza, autoriza e controla. Tá bom? O artigo 2º é, basicamente... E é o tal do inciso 13, que são outros serviços que a lei deixou aí abrangente pra gente. Esse inciso 13 é tipo a caixinha dos outros tipos de serviço que foram aí que podem ser criados no futuro ou se encaixem aqui na lei, tá? A regra aqui é, pode usar arma de fogo nesses serviços? Aí depende. Vai depender do tipo de serviço e das características aí específicas dele, tá? E, claro, da autorização da Polícia Federal, tá bom? Então, no parágrafo 2º, nós temos aí que pode usar arma, né, em alguns serviços, e isso vai depender, claro, das características do serviço, do tipo de serviço e da autorização da Polícia Federal, porque a Polícia Federal é o quê? É a FAC. Fiscaliza, autoriza e controla. Eu não vou parar de falar isso para vocês, que é para vocês entenderem aí, colocar na cabecinha de vocês, tá bom? Para além disso, vamos continuar porque nós temos o parágrafo 3º, que também é bastante importante aqui para o nosso aprendizado, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui o parágrafo 3º, que diz o seguinte: os serviços previstos no inciso de 1 a 10 e os incisos previstos aí nos incisos 12 e 13 do caput poderão ser prestados utilizando-se armas de menor potencial ofensivo conforme regulamento. Agora vem aqui comigo. Presta atenção na leitura do artigo. Olha só o que o artigo está dizendo pra gente. Os serviços previstos no inciso de 1 a 10, então nós temos aqui de 1 a 10, e os previstos nos incisos de 12 e 13. Tá faltando o que aqui, gente? Conta pra mim o que tá faltando. O que fica entre o 10 e o 12? O inciso 11. O inciso 11 é o único serviço que não pode ser prestado aí com armas de menor potencial ofensivo. Olha só que belezura, gente. Olha aqui. Os serviços previstos nos incisos de 1 a 10 e os previstos nos incisos de 12 e 13 do caput poderão ser prestados utilizando-se armas de menor potencial ofensivo conforme regulamento. Então, se isso vier a cair na sua prova, é só você lembrar do único serviço que não está englobado por esse parágrafo. Qual é o único serviço que não está englobado nesse parágrafo? No parágrafo 3º? É o 11. E qual é o serviço 11, professora? Fala logo, para de suspense. Vem comigo aqui que eu vou te mostrar. Gerenciamento de risco em operações de transporte de numerários, bens ou valores. É o único serviço que não está aí sendo abrangido por esse parágrafo 3º. É o único serviço. Então, todos os outros serviços que vierem lá a ser cobrado na sua prova, pode ser prestado com arma de menor uso, potencial ofensivo, tá? Mas o inciso 11
Não pode. Que é o quê? Gerenciamento. É uma parte mais administrativa. Então, eles não podem, tá, ser prestados aí com arma de menor potencial ofensivo. Comigo? Então, assim, o que são essas armas de menor potencial? Eu ia falar potência aqui. As armas de menor potencial ofensivo. As armas de menor potencial ofensivo, sabe aquelas armas que não são letais, mas servem para conter alguém? Tipo, deixa eu pensar aqui no exemplo para você. Spray de pimenta. Ora, o spray de pimenta. Tem o taser, né, que é aquela maquininha de choque. Também bastões retráteis, aqueles que a gente faz assim e aí fica bem grandão. Ele é basicamente tamanho dessa caneta, aí você joga assim e fica bem grandão. Pois é, a lei permite o uso dessas armas de menos agressiva, né? Menos agressiva na maioria dos serviços. Do inciso do 1 ao 10, vigilância, transporte de valores, guarda-costas. E também nos incisos 12 e 13, né? Mas de novo, é claro, tem que seguir regras aí de regulamento, tá bom? Então tem que seguir essas regrinhas aí de regulamento. Para além disso, nós temos também o artigo 4. O artigo 4, ele é um artigo também bem importante, então vamos estudá-lo agora? Olha o que o artigo 4 diz pra gente. A prestação dos serviços previstos no inciso 1. Vamos ver se vocês estão. Qual a prestação do serviço do inciso 1? Deixa eu olhar aqui para vocês. É o mais fácil, gente, o inciso 1. Vigilância patrimonial. Não é, não? Bora ver aqui. Ó, inciso 1 é o quê? Tá aqui, ó. Vigilância patrimonial. Tá aqui também, ó. Vigilância patrimonial. Então, ó. A prestação do serviço previsto no inciso 1 do caput abrange, olha só a abrangência aqui, ó. A segurança exercida com a finalidade de preservar a integridade do patrimônio de estabelecimentos públicos ou privados, bem como de preservar a integridade física das pessoas que se encontrarem nos locais a serem protegidos, além do controle de acesso à permanência de pessoas e veículos em áreas públicas, desde que autorizada pelos órgãos competentes ou em áreas de uso privativo. Deixa eu só... tem aqui, ó, o artigo 5º. A Polícia Federal, nas hipóteses por ela definida e a autoridade local competente, deverão ser informadas acerca da utilização de serviços de segurança privada nos locais mencionados no inciso 2 do caput. Qual é o local mencionado lá no inciso 2? Fala aí para mim ouvir. Muito bem! Se você falou lá que é local de evento, de grande público, né? Você acertou. Vamos ver aqui, ó. Cadê o inciso 2? Eu vou aqui no artigo 5º. Segurança de eventos em espaços de uso comum ao povo, tá bom? Então, esses serviços aí, eles também podem... eles estão aqui enquadrados no artigo 5º, mas eles deverão ser informados, tá? Então, eles precisam ser informados à Polícia Federal, tá bom? Então, o artigo 4, ele vai trazer pra gente mais detalhes sobre a vigilância patrimonial, tá? Então, esses detalhes sobre a vigilância patrimonial, aqui ele tá dizendo que a lei dá um zoom, né? A lei dá um zoom no que é considerado vigilância patrimonial e diz que o serviço pode proteger tanto os bens físicos, né? Aí nós vamos ter prédios, máquinas, grana, quanto pessoas que estiverem neste lugar. E também vale para controle de entrada e saída de pessoas, controle de veículos, seja uma área pública com autorização, seja em um lugar privado. Então, por exemplo, um shopping pode aí contratar uma empresa de segurança que cuida tanto do patrimônio quanto das pessoas que circulam ali dentro, tá? E pode até controlar a entrada e a saída de carros no estacionamento. Eu tenho certeza que se você já foi a algum shopping, você vê que tem vários seguranças espalhados em algumas partes aí de todo o shopping. Aí o parágrafo 5º,
ele já fala um pouquinho ali de segurança em eventos, né? Que nós temos lá no inciso 2. São eventos grandes, né? Tipo show, jogos, manifestações. Pode contratar segurança privada? Claro que podem, tá? Mas é preciso avisar antes lá a Polícia Federal e a autoridade local, tipo a prefeitura ou a polícia militar local, tá? Se a Polícia Federal disser que é necessário, aí é necessário fazer esse... se a Polícia Federal dizer que é necessário, aí há necessidade de trabalhar em conjunto com esses demais órgãos, tá bom? Polícia Militar, Polícia Federal. Então, sem surpresa, tá? A segurança tem que estar aí cadastrada e comunicada, tá bom? Então, não é chegar lá e colocar qualquer empresa de segurança, não. A empresa tem que estar regulamentada, cadastrada, para poder fazer a prestação do serviço, tá bom? Para além disso, nós vamos ver no artigo 6º, que vai falar um pouquinho aí de segurança armada em transportes, que é lá o inciso 3. Vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 6º? Ó, vamos ver aqui. O artigo 6º diz o seguinte pra gente. A Polícia Federal poderá, olha só o verbo, autorizar, respeitadas as normas de segurança específicas aplicáveis a cada meio de transporte, o emprego de armas de fogo para a prestação do serviço, previstos no inciso 3 do caput. Então, aqui o parágrafo 6º vai trazer para a gente sobre a segurança armada em transporte. O inciso 3, ele fala para a gente sobre o quê? Vamos dar uma pescadinha aqui no artigo 5º. Segurança, aqui ó, artigo 3. Segurança nos transportes coletivos terrestres, aquaviários e marítimos, não é isso? Então, aqui está dizendo que a Polícia Federal poderá autorizar. Então, basicamente, o que está sendo dito aqui para a gente no parágrafo 6º é: imagina uma segurança privada dentro de ônibus, navio, metrô. Pode ter arma? Pode ter arma? Pode. Mas só se a Polícia Federal autorizar, tá bom? Respeitando, claro, aí as regras de cada tipo de transporte. Avião tem uma regra, navio tem outra regra, ônibus tem outra regra, tá certo? Então, é necessário aí que seja respeitado as regras para o funcionamento. Nós temos aqui o artigo 7, tá? O artigo 7, ele vai falar um pouquinho pra gente sobre... Deixa eu ler aqui com vocês. Ó, vamos lá. A atividade de segurança privada, eu acho que vocês deveriam marcar aqui nesse artigo 7 algumas estrelinhas que pode vir aí a cair na sua prova, tá? A atividade de segurança privada não exclui, impede ou embaraça as atividades dos órgãos de segurança públicas e das Forças Armadas. Tá certo? Deixa eu ver aqui, já é o artigo 6º. Vamos ficar aqui no artigo 7 para que eu possa explicar melhor um pouquinho para vocês, tá? Segurança privada, gente, vocês têm que colocar uma coisinha na cabeça de vocês, que a segurança privada não é polícia. Segurança privada não é polícia. Esse parágrafo, ele deixa claro algo muito importante. Segurança privada não substitui a segurança pública. Segurança privada não substitui a segurança pública. Ou seja, mesmo com seguranças privadas, a Polícia Militar, a Polícia Civil e as Forças Armadas continuam com as suas funções. Tá bom? A empresa de segurança, ela não pode interferir, nem atrapalhar, nem embaraçar, tá? As outras, os outros órgãos, tá? Então, a segurança privada vai resolver tudo? Não. Não pense assim, eu tenho um segurança, ele vai resolver tudo. Não, nada disso. A segurança privada, ela é complementar, mas ela nunca substitui a segurança pública. Coloque isso na cabeça de você. A segurança privada, ela é complementar, mas ela não substitui a segurança pública, tá bom?
Então, vamos fazer um resumozinho aqui para vocês, para ver se vocês conseguem entender melhor o que eu acabei trazendo para vocês. Talvez eu esteja bombardeando, mas eu espero que vocês estejam fazendo as anotações de vocês aí e o entendimento, tá bom? Espero que a aula esteja dinâmica, que vocês estejam gostando da aula, porque é muito importante para mim esse feedback. E eu sempre tento melhorar aqui nas aulas, tá certo? Então, vamos lá. Alguns serviços podem usar arma de fogo, claro, mas só com autorização segundo o regulamento. É o que está lá no artigo 1º. Artigo 1º não, perdão, no parágrafo 1º. Alguns serviços podem usar arma de fogo, mas eles precisam, né, da autorização seguindo o regulamento. Para além disso, nós temos outros serviços que estão lá no inciso 13. Podem usar arma de fogo? Que são aqueles lá que a lei deixou aberta a abrangência? Pode, só se a Polícia Federal autorizar, tá bom? Aí nós temos o parágrafo 3º, né? O parágrafo 3º, ele vai fazer pra gente o seguinte: pode usar spray de pimenta e taser, o taser, né? Pode. Na maioria dos serviços, coloque isso na cabecinha de vocês, se a regra permitir, você pode utilizar. Então, o único serviço que não pode é no gerenciamento de rota, tá? Que você não pode utilizar uma arma de menor potencial ofensivo. Os demais serviços você pode utilizar, mas em se tratando de um serviço em que gerenciamento lá de rota, não há necessidade de usar esse serviço, né? De arma de menor potencial ofensivo. Aí nós vimos no parágrafo 4º, né, falando sobre a vigilância patrimonial, que cuida de quê? Cuida do prédio, cuida das pessoas, do controle de acesso, né? Então, vigilância patrimonial foi tratada aí no parágrafo 4º, tá bom? Aí nós vimos lá no parágrafo 5º que tem evento com segurança privada, tem que avisar a Polícia Federal e as autoridades locais para que, se a Polícia Federal solicitar, eles trabalhem em conjunto aí nesse evento, tá bom? Se for um evento que não seja tão grande, mas que vai ter um público, um potencial público, a Polícia Federal pode decidir aí se há necessidade da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, podem atuar em conjunto, tá certo? Aí no parágrafo 6º, nós vimos que pode usar arma no ônibus, pode usar arma no navio. Aí a gente viu que pode, mas se a Polícia Federal deixar e se seguir regras aí de transporte, tá? Tem que seguir regras específicas para que isso também venha a acontecer, tá bom? Além disso, nós temos também o parágrafo 7º, que foi o último parágrafo que nós acabamos de estudar. Segurança privada não substitui a polícia militar, tá? Segurança privada não substitui. São coisas diferentes, tá certo? A pública continua sendo essencial. Então, a segurança privada não exclui, não atrapalha e nem embaraça as atividades dos órgãos de segurança pública. Show de bola comigo até aqui, beleza? Bora continuar a nossa aula. Agora nós vamos entender melhor como funciona o transporte de valores e o monitoramento, né, desse eletrônico na segurança privada com base no artigo 6º e no artigo 7º da nova lei. Mas antes disso, claro, vamos fazer uma pausazinha aqui para beber uma aguinha, que é importante, tá bom? Então, por favor, bebam água e hidrate-se. Tá bom? Agora vamos lá continuar com a nossa lei dos artigos 6º e 7º para que a gente consiga aí tá finalizando a aula, tá bom? E aí a próxima a gente já vem com resoluções de questões. Então, bora lá. Imagina agora que o Zé, né? O Zé e o João, lá do início da aula, quem lembra? Imagina agora que o Zé trabalha numa empresa de segurança privada e o banco quer contratar. Vamos botar assim, vamos supor, o Zé agora trabalha lá, né, na empresa de segurança privada e a instituição financeira lá, a Cruzadinha, quer contratar um serviço para
transportar dinheiro de um lugar para o outro. É abrir uma filial e quer transportar o dinheiro lá da cruzadinha 1 para a cruzadinha 2. É disso que nós vamos falar agora, tá? No artigo 6º e no artigo 7º é disso que nós iremos tratar. Então, vamos ler, né? Vamos ver o que a lei diz. Vamos aqui, vamos lá. Nós temos o seguinte: o artigo 6 diz que o serviço de transporte previsto no artigo... o serviço de transporte previsto no inciso 7 do artigo 5º, sempre que envolver o suprimento ou recolhimento de numerário ou valores das instituições financeiras, será realizado mediante emprego de veículos especiais blindados, com a presença de, no mínimo, 4 vigilantes especialmente habilitados, dos quais um exercerá a função de vigilante motorista. Parágrafo 1º. No serviço de escolta previsto lá no inciso 8º do capítulo do artigo 5º, poderão ser utilizados veículos especial blindado, nas hipóteses definidas em regulamento. Parágrafo 2º diz o seguinte: além dos serviços correlatos estabelecidos em regulamento, as empresas autorizadas a prestar os serviços de transporte numerários, bens ou valores poderão transportar chave de cofre, documento, malote e outros bens de interesse do contratante, realizar o suprimento e o recolhimento de numerário, bem como acompanhar o atendimento técnico de caixas eletrônicos e equipamentos similares. E aí traz uma vedação, tá? Vedada a preparação e a contagem de numerário no local onde os equipamentos se encontram instalados. Realizar a armazenagem, a custódia e o processamento do numerário e dos valores a serem transportados. Parágrafo 3º diz o seguinte, que é vedada a locomoção de veículos de transporte de numerário de valores entre as 20 horas e as 8 horas, salvo, aí nós temos a exceção, em casos específicos previstos em regulamento. Parágrafo 4º diz o seguinte: os veículos especiais de transporte de numerário e de valores e de escolta armada são considerados prestadores de serviço de utilidade pública para fins da legislação de trânsito, gozando da prerrogativa de livre parada ou estacionamento, tá? Parágrafo 5º diz o seguinte: regulamento disporá sobre a hipótese de utilização nas atividades descritas do caput de veículo com blindagem da cabine de guarnição, dotado de dispositivo de proteção de vigilantes e de tecnologia da proteção de numerários ou valores. Parágrafo 6º. No emprego dos veículos descrito no parágrafo 5º, será obrigatória a presença de no mínimo 2 vigilantes, um dos quais na função de motorista. Parágrafo 7. No malote, a que se refere o inciso 1 do parágrafo 2, deverá haver relação de itens neles inseridos, conferidos e assinadas por um dos vigilantes encarregados aí do seu transporte. Qual é esse serviço aqui? Aí nós vamos falar de guarda, né? Aqui, ó, transporte de chave de cofre, documento, malote e outros bens de interesse, tá? Agora, aí você, peraí, professora, calma, você me bombardeou de informações e agora o que eu faço? Porque você só leu e eu fiquei agoniada, porque pra mim... eu vou facilitar aqui o entendimento de vocês. E claro, né, como sempre, eu vou tentar fazer com que vocês compreendam o que nós acabamos de ler, tá? O artigo 6 aqui, ele fala de transporte de valores. Então, ele tá falando tipo um carro forte, tá? E, basicamente, ele tá falando pra gente como esse serviço tem que ser feito. Então, quando for transportar dinheiro, numerário, dinheiro,
ou outros valores de instituições financeiras, tipo bancos, né? Tem que o quê? Tem que usar carro forte blindado, nada de um carro normal, tá? Então tem que usar um carro forte blindado. E nesse carro forte blindado tem que ter pelo menos 4 vigilantes. E um deles vai ser o motorista e os outros vão fazer aí a proteção. Então, 4 vigilantes, do qual um será o motorista. É como se fosse ali um mini exército, né? Protegendo o cofre ambulante. Nada de bobeira, com milhões de dólares. Dólares não, né? Com milhões de reais dentro do carro, né? Então, é necessário aí esse mini exército, né, para prestar esse tipo de serviço, tá bom? Então, 4, do qual um será aí o vigilante motorista. E a escolta? Aí a escolta nós vamos ter aqui no parágrafo 1º. Quando os valores forem escoltados por outro veículo, sem ser o próprio carro forte, então tem um carro forte na frente e tem outro veículo atrás fazendo a escolta. Ou um na frente fazendo a escolta. Também pode usar carro blindado, tá? Mas só se o regulamento aí permitir. Então, por forma de regulamento, se o regulamento permitir, também pode ser utilizado aí o carro blindado, tá? Aí no parágrafo 1º a gente acabou de ler. É porque quando a gente lê assim, a gente meio que não entende. Aí depois que a gente vai procurar compreender, aí fica melhor o entendimento. O que mais essas empresas podem fazer, além de transportar dinheiro? Aí nós temos aonde? Aqui, ó, no parágrafo 2º. Cadê? Demora um pouquinho passar, pronto. No parágrafo 2º, né? Nós temos aí que o que mais essas empresas podem fazer, além de transportar dinheiro. O parágrafo 2º, ele é bem claro pra gente. As empresas que fazem transporte de valores, tá, gente? Elas também podem prestar serviços extras. E quais são esses serviços extras? Aí o inciso 1 fala pra gente que eles podem levar chave de cofre, documentos importantes, malote com coisas de valores, mas sempre tem que saber o que tem dentro do malote, tá? Não pode só fechar o malote e levar. É necessário que você saiba o que tenha dentro desse malote. Aí o inciso 2 traz pra gente levar e buscar dinheiro de caixas eletrônicos ali, né? Acompanhar técnicos que vão consertar ou ou irão ali abastecer os caixas. Mas atenção, importante isso. É vedada, ou seja, não pode contar ou separar o dinheiro no local, tá? Não pode. E aí nós temos o inciso 3º. O inciso 3º vai trazer pra gente aqui fazer a guarda do dinheiro em lugar seguro e proteger os valores, tipo separar, né, embalar, conferir. Então também é competência aí dos serviços correlatos em regulamento, tá bom? Aí você me pergunta, tá, prof, mas professora, tem hora para circular? Desculpa a vozinha, tá? Tem hora para circular? Tem. O parágrafo 3º diz pra gente que sim, carro forte não pode sair por aí das 20 horas às 8 horas. Só pode circular nesse horário em uma regra especial permitida, tipo uma emergência ou um transporte ali essencial previsto no regulamento. Mas é vedada o transporte de veículos entre as 20 horas e às 8 horas. Esse pode vir cobrar na sua prova. Então, tô te passando aqui o bizu, tá? Não pode, mas não é totalmente... A regra é que não pode, mas existe a exceção, tá? Tem direito especial no trânsito? Tem sim, tá? Então, como nós vimos aqui no parágrafo 4º, deixa eu botar aqui para vocês. Nós vimos aqui no parágrafo 4º, nós temos que os veículos, tá? Os carros fortes e veículos de escolta têm prioridade no trânsito, tá bom? Ele pode até parar ou estacionar em lugares proibidos, se for por causa do serviço, tá bom? Então, por exemplo, eles podem parar rapidão em frente ao banco para pegar o malote? Pode. Eles podem parar rapidão na frente da lanchonete para comprar o lanche no momento da escolta? Não pode. Porque eles gozam da livre parada,
mas é em serviço. E aí nós vamos ter cabine blindada e proteção dos vigilantes, parágrafo 5º e 6º. Aí eu quero que vocês tenham uma observaçãozinha bem importante aqui que eu quero fazer, tá? Então, além do carro forte tradicional, a lei fala de um veículo com cabine blindada, que protege ali os vigilantes e o dinheiro com tecnologia antifurto. Esse veículo ele pode ser usado, mas tem que seguir regras específicas, tá? E precisa de 2 vigilantes, no mínimo um deles tem que ser aí o motorista. Lembra que lá antes a gente viu que é 4 e um deles é motorista. Aqui nós já estamos vendo que são 2 vigilantes, sendo um dele motorista. E aí é que eu quero trazer para vocês uma coisa bem importante, que a banca ela pode vir a querer confundir isso com vocês, tá? Eu vou explicar já para que vocês consigam entender melhor o que eu tô querendo dizer. Só continuando aqui, nós vamos falar, e os malotes, né, que consta ali no parágrafo 7. Todo malote transportado precisa de uma linha com tudo o que tem dentro assinado por um dos vigilantes. Uma listinha, né? Assinado com tudo que tem dentro por um dos vigilantes. Nada de entregar um malote misterioso. Tem que ser tudo documentado, tá bom? Então, é tudo documentado por um dos vigilantes. Tá certo? Comigo até aqui? Então vem cá que eu quero te mostrar uma coisa aqui bem especial que eu trouxe aqui porque a banca pode aí querer cobrar de vocês e eu queria enfatizar o ponto desses veículos em questão do veículo com 4, um vigilante, com 2 e um vigilante. Então vem comigo aqui na tela, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Ó, eu preparei aqui para vocês o seguinte. Lá no artigo 6, nós temos que o serviço de transporte previsto no inciso 7 do capítulo do artigo 5, que diz o seguinte: execução do transporte de numerário, bens ou valores, tá? E aí, sempre que envolver suprimento ou recolhimento de numerário ou valores das instituições financeiras, será realizado mediante, aí nós vamos ter o tipo de veículo, emprego de veículo especial blindado. Quando for emprego de veículo especial blindado, aí nós vamos ter o quê? 4, sendo um vigilante motorista, tá? Aí, aqui no parágrafo 6º, nós vamos ter no emprego dos veículos descrito no parágrafo 5º. O parágrafo 5º traz pra gente o seguinte: são veículos com blindagem da cabine de guarnição, dotado de dispositivo de proteção, vigilantes e tecnologia de proteção de numerários ou valores. Então, quando for veículo com blindagem de cabine de guarnição, nós vamos ter isso aqui, ó, 2 para 1, tá? E quando for mediante emprego de veículos especial blindado, aí nós vamos ter 4 para 1, tá certo? Então, recapitulando, quando falar emprego de veículo especial blindado, vamos ter o quê? 4 para 1. E quando falar de veículo com blindagem de cabine de guarnição, nós vamos ter 2 para 1. São 2 vigilantes para um motorista. E aqui, em emprego de veículos especial blindado, são 4 vigilantes para um motorista. Combinado? Ficou melhor assim o entendimento? Lembrando que esse slide ele vai estar disponível para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Então, na descrição do vídeo você tem acesso ao slide, você vai ter acesso a esse material. E se tiver ficado com alguma dúvida, aí você volta aqui na aula e assiste, até porque vai ficar disponibilizado aqui para vocês, tá bom? Então, continuando, nós iremos agora estudar o artigo 7. O artigo 7 ele vai tratar um pouquinho ali do monitoramento eletrônico, tá bom? Agora nós vamos mudar de assunto. Enquanto a segurança é feita por câmeras, sonoros, alarmes e etc., o que acontece? O que é esse serviço? Tá bom? Então vamos ver aqui o que o artigo 7 ele traz pra gente, o que ele fala pra gente, né? Vamos ver aqui, ó. O artigo 7 diz que a prestação do serviço de monitoramento de sistemas eletrônicos de segurança, previstos lá no inciso 6 do artigo 5º, compreende
elaboração de projeto que integre equipamentos eletrônicos utilizados em serviços de segurança privada, a locação, comercialização, a instalação e a manutenção referidos no inciso 1, dos equipamentos referidos aqui, no inciso 1, e a assistência técnica para suporte à utilização dos equipamentos eletrônicos de segurança e inspeção técnica deles. Então, nós estamos falando aqui basicamente da prestação do serviço de quê? De monitoramento de sistemas eletrônicos, tá? Deixa eu só... Aí aqui no parágrafo 1º diz o seguinte: a inspeção técnica do inciso 3 consiste... Essa daqui, tá, gente? Do capítulo do artigo. É esse aqui, consiste no deslocamento do profissional desarmado ao local de origem do sinal enviado pelo sistema eletrônico de segurança para verificação, registro e comunicação do evento à central de monitoramento, tá? E aí, o parágrafo 2º foi vedado, tá? E aí eu vou tentar explicar para vocês aqui como que funciona essa questão aqui do artigo 7, tá? E aí, é como se fosse aquela segurança remota, né? Eu morava em um condomínio e lá nós não tínhamos porteiro, tá? Tinha um zelador lá do prédio, mas nós não tínhamos lá porteiro. Era feito tudo remotamente, né? Você entrava no apartamento com a tag, hoje já tá um pouquinho mais moderno lá, agora é com reconhecimento facial. Mas sempre que acontecia alguma situação que a tag não funcionava, que a digital não funcionasse, ou que o portão veicular não abrisse, nós interfonávamos para a empresa e a empresa enviava um vigilante ao local para que ele fizesse uma manutenção ou para que ele fizesse a verificação de que aconteceu. Então, eles se comunicavam entre eles através de rádio, mas a gente interfonava para a empresa para que acontecesse aí essa verificação, tá certo? Então, quando ele fala aqui que é da inspeção técnica, né, que é o deslocamento do profissional desarmado ao local de origem, é basicamente esse tipo de serviço, gente. A empresa que presta monitoramento eletrônico, ela faz basicamente 3 coisas. Ela planeja o sistema de segurança, né? Onde vai cada câmera, onde vai o sensor, onde vai o alarme. Aluga, vende, instala e conserta estes equipamentos. E a terceira coisa que ela também faz, ela dá suporte técnico, né? E faz vistorias aí quando o alarme dispara. Tá certo? Então, basicamente, são essas 3 coisas. E aí, nós temos o parágrafo 1º, né? O parágrafo 1º, ele vai falar pra gente um pouquinho sobre essa tal inspeção técnica, né? Quando o alarme soa ou quando o alarme toca, um sensor ou um sensor detecta, né, algo errado, a empresa, ela manda um técnico, tá? Desarmado, tá, gente? É bom lembrar que ela manda um técnico desarmado até o local. E esse profissional, ele vai conferir o que está acontecendo, ele registra tudo e aí avisa lá a central de monitoramento ali pelo celular, via rádio, da forma de comunicação que a empresa adquirir, tá? É importante. Esse cara, ele não é segurança armado. Ele só verifica, tá? E informa ali o ocorrido. Se for algo grave, a central vai fazer o quê? A central vai chamar a polícia, tá certo? Então, o segurança, ele não vai lá para combater, não. O segurança, ele vai lá para verificar. Aí, ele comunica a central e a central chama a polícia, tá bom? Então, basicamente aqui, o resumo que nós temos aqui é o seguinte. Transporte de valores. Precisa de carro forte blindado com 4 vigilantes. Horário que é proibido. Aí, nesse caso de transporte de valores, tem que ver aquela situaçãozinha lá que eu expliquei pra vocês. 4 e 1, 2 e 1, tá bom? 4 para 1, 2 para 1. Horário proibido. Não pode circular entre as 20 horas e as 8 horas, salvo as exceções, tá certo? Aí nós temos escolta armada. Pode usar carro blindado se o regulamento deixar, tá bom?
E serviço extra, nós temos que pode levar malotes, fazer suprimentos de caixas eletrônicos e etc, tá bom? Prioridade no trânsito, o carro forte pode parar onde for preciso, com direito legal, desde que em serviço. Nada de parar na lanchonete ou para comprar merenda ou tomar um cafezinho, tá bom? Cabine blindada, né, com tecnologia. Aí, no caso de cabine blindada com tecnologia, tem que ter lá os 2 vigilantes, sendo um motorista, tá bom? Basicamente, é isso. Aí, quando se trata de malotes, aí o malote, ele precisa ter lista, né, assinada ali, ter uma lista de tudo que estava dentro do malote. E essa lista, né, precisa estar assinada por um dos vigilantes, tá? E assinada por um dos vigilantes. Além disso, nós temos o monitoramento eletrônico, aí vai incluir o quê? Instalação, suporte técnico, tá bom? Nós temos a inspeção técnica, que é o profissional desarmado que vai até o local verificar o alarme, tá bom? E nós temos todo um trâmite, né, para essas empresas de segurança privada. Tá certo? Perfeito? Perfeito. Agora nós vamos falar sobre a segurança de eventos, né? Nós vamos falar aqui um pouquinho do Bombeiro Civil, e algumas restrições aí de certos produtos. Então, puxa a cadeira aí, que eu vou te explicar tudo, combinado? Então, vem comigo, vamos ler aqui o artigo 8º, tá certo? O artigo 8º diz o seguinte: a empresa de serviço de segurança privada contratada para a prestação de serviço nos eventos que, por sua magnitude e por sua complexidade, mereçam planejamento específico e detalhado definidos em regulamento, deverá apresentar previamente projeto de segurança à autoridade local competente. Aí nós temos aqui um parágrafo único. O projeto de segurança a que se refere o caput, ou seja, o artigo 8º, tá? Deverá conter, entre outras exigências previstas em regulamento, público estimado, descrição da quantidade e da disposição dos vigilantes, conforme peculiaridade do evento, análise de risco que considerará tipo de evento e público-alvo, localização, pontos de entrada, saída e circulação do público e dispositivos de segurança existentes, tá? Então, basicamente aqui no artigo 8º, nós temos o seguinte: segurança em eventos de grande complexidade. Então, vamos aqui, imagina que você agora é um cantor e vai fazer um show gigante, né? Ou você é um jogador de futebol e vai fazer um evento de futebol com muita gente, em um lugar enorme. Nesses casos, a empresa de segurança privada contratada tem que apresentar antes desse evento um plano detalhado aí chamado de projeto de segurança. E quem vai ver esse projeto? A autoridade local competente, tá bom? Aí pode ser a polícia, pode ser a prefeitura, depende do lugar, tá bom? E aí, a depender do lugar, você vai ter que apresentar primeiro esse projeto, tá bom? E o que tem que ter nesse projeto? Aí nós temos o parágrafo único que ele fala pra gente que o projeto, ele precisa explicar tudinho mesmo. Tipo, quantas pessoas vão estar no evento, público estimado. Então, quando você faz a venda de ingresso, você tem uma estimativa de público, tá? Quantos vigilantes vão trabalhar e onde os vigilantes vão ficar posicionados. Isso tem que ter. Aí, uma análise de risco, né? Pensando em qual é o tipo de evento e quem é o público. É um show de rock? É uma feira de idosos? É um jogo de futebol de um determinado time? Isso muda tudo, tá bom? Onde vai ser? Aí você precisa ter lá a localização, né? A localização pode ser perigosa. É uma localização tranquila? É de fácil acesso? Por onde o povo entra?
Por onde o povo sai? Andar dentro do local, como que vai funcionar? Que equipamentos de segurança já existem lá? Tem câmera? Tem detector de metal? Tem extintor? É tipo montar ali um plano de guerra, tá? Prever tudo. Tem que prever tudo. Para o quê? Para evitar problemas, tá bom? Então, esse projeto é um projeto aí bem importante para que aconteça esses eventos, tá certo? Aí, nós vamos estudar o artigo 9º, que ele vai falar em específico de eventos em estádios e ginásios. Quando o evento for em estádios, ginásios ou lugares parecidos, a segurança privada pode trabalhar lá sim, mas sempre junto com a polícia. Vamos ver aqui o que o artigo 9º está dizendo pra gente, ó. O artigo 9º diz pra gente o seguinte: nos eventos realizados em estádios, ginásios e locais similares, poderá ser utilizado o serviço de segurança privada, em complemento com a integração à atividade dos órgãos de segurança pública. Por quê? Porque a gente viu lá que a segurança privada não pode embaçar, não pode retardar, tá? Os órgãos de segurança pública. Então, é importante que eles trabalhem também em conjunto, tá bom? E então, o que acontece? A segurança privada pode sim trabalhar em conjunto com a polícia. Isso significa que a empresa de segurança não substitui os policiais, como nós já conversamos aqui nessa aula. Ela complementa o trabalho dos órgãos públicos, tá certo? Aí nós iremos estudar agora um pouquinho do artigo 10, tá? O artigo 10 diz que as empresas de segurança privada poderão prestar serviços ligados à atividade de bombeiro civil, desenvolvida por profissional capacitado nos termos da lei. Aqui é a lei das atividades do bombeiro civil, tá? Vedado o exercício simultâneo das funções de vigilância e de prevenção a combate a incêndio pelo mesmo profissional. Tá certo? Aqui o parágrafo único diz que o integrante do Corpo de Bombeiro Militar dos Estados ou do Distrito Federal, quando na inatividade, será considerado habilitado a exercer a atividade de bombeiro civil, respeitando, claro, os requisitos estabelecidos lá na lei, de modo especial contido no artigo 4, quanto às classificações das funções de bombeiro civil. Aqui no artigo 4, se você tiver curiosidade, lá basicamente vai falar as atividades do bombeiro civil, tá bom? E aí nós temos a vedação do artigo 11, né, que fala que é vedada a utilização de produtos controlados de uso restrito na prestação de serviço de segurança privada, salvo nos casos definidos aí em regulamento. Então, bora lá. Eu vou tentar explicar para vocês o artigo 10 e depois a gente vai aí para o artigo 11, tá bom? Então, nós vamos falar de bombeiro civil em empresas de segurança. As empresas de segurança privada também podem prestar o serviço de bombeiro civil, mas, contudo, entretanto, todavia, calma, tem o quê? Tem regrinha, sempre tem. O mesmo profissional pode ser o mesmo profissional de segurança pode ser o mesmo do bombeiro civil? Não pode. Ser vigilante e, ao mesmo tempo, ser bombeiro no evento, tá bom? Então, ou é um ou é outro. Ele não pode exercer a mesma atividade. Uma única pessoa pode exercer a mesma atividade ali estando em serviço. Ou ele protege o local, função de vigilante, ou ele combate o incêndio. Aí nós temos a função de bombeiro. Mas eles não podem prestar o mesmo serviço. Uma única pessoa presta ali o mesmo serviço. Ou ele presta um serviço, ou ele presta o outro serviço. E se for um ex-bombeiro militar? Aí eu te digo, se a pessoa já trabalhou lá no CBM, no Corpo de Bombeiro Militar, e agora está aposentada ou na reserva, ela pode trabalhar como bombeiro civil, tá bom? Mas, claro, aí, né, como sempre, tem que seguir os requisitos da Lei 11.901 de 2009, que é a lei que define aí quem pode ser bombeiro civil de acordo com a classificação da função.
Tem vários níveis, tá? Tem básico, líder, mestre, tem vários outros níveis aí de bombeiro civil. E aí, se você tiver curiosidade, você pode pegar a lei e dar uma olhadinha, né? Você pode pegar a lei e ler. Estamos finalizando a nossa aula, né? Temos aqui o artigo 11, que fala dos produtos perigosos, proibido. Esse aqui, ele é bem direto, né? O artigo 11, ele é bem direto. As empresas de segurança privada, elas não podem, olha só, as empresas de segurança privada não podem usar produtos controlados de uso restrito. Aí, quais são esses produtos controlados? São armamentos pesados, explosivos, granadas, tá? A não ser que o regulamento diga que pode ir em situações específicas, tá bom? Não é porque a empresa é de segurança que ela pode aí sair usando tudo que quiser, tá bom? Tem limite e também tem regras, tá certo? Deixa eu ver se eu tenho... deixa eu ver aqui. Vamos fazer o seguinte. Nós vimos aqui, né, no artigo 8º. Deixa eu voltar aqui, se vocês conseguem acompanhar aqui. Ó, nós vimos aqui no artigo 8º. Oxe, eu passei, foi? Calma, gente, calma, vai dar certo. Cadê o artigo 8º? Tá aqui embaixo. Nós vimos aqui no artigo 8º, deixa eu colocar aqui para vocês. No artigo 8º, é sobre segurança, né? Segurança em eventos. Aí, tem que o quê? Tem que apresentar um projeto de segurança com tudo planejado. Aí tem que ter o quê? Aí tem que ter o público, tem que ter risco, tem que ter vigilantes e etc, né? Aí aqui no artigo 9º, nós vimos o quê? Nós vimos os eventos realizados em estádios, vimos sobre eventos realizados em ginásios, e aí a segurança privada pode trabalhar, mas sempre junto com a segurança pública, tá certo? E aí nós também vimos aqui o artigo 10, que fala um pouquinho das atividades do bombeiro civil. A empresa pode oferecer esse serviço, mas não pode, né, juntar aí a bombeiro e vigilante na mesma pessoa, tá certo? E aí nós temos o artigo 10, aqui o parágrafo único, que fala de ex-bombeiro militar. Podem ser bombeiros civis, seguindo aí regras da lei, né, da Lei 11.901 de 2009, certo? E, por fim, nós temos o artigo 11, que fala de produtos controlados. É proibido usar produtos de uso restrito, tá bom? Salvo, claro, nos casos definidos aí em regulamento. Aí você pode fazer a utilização, tá bom? E, para além disso, eu acredito que nossa aula fica por aqui. Deixa eu ver aqui se eu trouxe mais alguma coisinha. Não. Aí nós já temos a aula 2 aqui, olha só, dá um gostinho aqui para vocês, né? Das questões que nós iremos trabalhar na próxima aula, certo? Pois bem, nós temos aí nossa aula 1. Chega ao fim. Você ficou com alguma dúvida, algum questionamento? Se sim, deixa aqui nos comentários que eu tenho o maior prazer de te ajudar, tá certo? E é claro, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo, não perder nenhuma novidade. Ativa o sininho, tá bom? Porque aí na hora que eu postar um vídeo novinho em folha como esse, você será notificado. Nossa aula fica por aqui, eu acredito que eu tenha contribuído para o seu conhecimento. E na próxima aula nós vamos aprender mais sobre a Lei 14.967 através de resoluções de questões, tá bom? E já corre aqui no canal, procura alguma outra aula que seja do seu interesse, que nós temos várias aulas disponíveis, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!